Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu e cresceu em Belo Horizonte, em uma família muito pobre. Milton Luiz Torres, o mais velho de 3 irmãos, muito cedo tomou sobre si responsabilidade de gente grande e se tornou homem da casa, mas ainda criança. Todos apostavam que ele ia ser padre um dia, mas ele ainda passou pelo evolucionismo antes que sua vida sofresse uma completa transformação. O que aconteceu com esse jovem? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus na vida do Milton Luiz Torres, que está aqui com a gente hoje. Obrigada porque você veio. Milton, mineiro, nascido em Belo Horizonte. Fala pra gente, vamos começar pela casa onde você morava, o bairro onde você morava, como era esse seu contexto? Cleriane, eu nasci numa comunidade muito pobre, era uma favela em Belo Horizonte, São Bernardo. A minha primeira casa foi uma casa de madeira, que só tinha um cômodo, eu não tinha água encanada, eu não tinha banheiro dentro de casa, eu não tinha energia elétrica. E ali eu passei a minha infância. Meu pai saiu de casa muito cedo, eu tinha 8 anos de idade quando ele nos deixou. E essa foi a minha infância, uma infância realmente muito pobre, de muitas necessidades. Você se lembra, Milton, de como era o relacionamento entre seus pais? Era um relacionamento muito ruim. Ainda para acrescentar essa realidade, ainda vinha um relacionamento... Meu pai tinha problemas com bebidas, ele tinha problemas com jogos. É mesmo? E por causa disso, então, ele era dado à violência. Não somente ele era violento com a minha mãe, mas ele era violento também com as pessoas da comunidade. A ponto de as outras crianças não poderem brincar comigo porque as outras famílias achavam que isso era uma coisa perigosa, já que o meu pai era uma pessoa muito violenta. Eu imagino que uma realidade dessa deva despertar tantos sentimentos contraditórios dentro de uma criança, né? Que deve amar e respeitar o pai e ter o pai como um herói, mas ao mesmo tempo percebe essa realidade de uma outra face do pai. Você tinha um pouco essa noção? Olha, de fato, o dia que meu pai foi embora, eu me senti aliviado. Essa foi a sensação que eu tive. E, inclusive, apesar de ser muito jovem naquela época, eu dizia para minha mãe, agora as coisas vão ficar boas. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E por isso que eu sentia que eu tinha que assumir alguma responsabilidade, de saber que a partir daquele momento a gente não tinha mais ninguém que pudesse nos ajudar. E é claro que isso também desenvolveu um senso de religiosidade em mim, porque desde criança eu fui uma pessoa muito religiosa, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o lado espiritual. Quem que te despertou esse lado, Milton? Eu acho que talvez a principal responsável por isso tenha sido a minha avó, que era uma católica praticante, uma pessoa muito envolvida com a igreja. E, de certa forma, ela me envolveu também na igreja e a religiosidade foi, para mim, um refúgio, já que, vivendo no lar violento em que eu vivia, com as dificuldades que eu enfrentava, eu sempre podia recorrer a Deus. E desde que eu me entendo por gente, era essa experiência que eu tinha, a experiência de poder, já que eu não tinha o carinho e o afeto de um pai terreno, de ter certeza de que eu não precisava ter aquele afeto e carinho, porque eu podia recorrer a um tipo de amor que superava ao amor que ele poderia me oferecer. Que bonito isso, né? Uma base que você teve da Igreja Católica, né? Essa noção de Deus como um pai para você, que é uma coisa grandiosa, né? Milton, e você começou a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar cedo. Desde o dia que meu pai saiu de casa... Você trabalhou com o quê? Olha, eu fiz praticamente tudo. O dia que meu pai saiu de casa, eu já peguei
os apetrechos de sapateiro, já comecei a engraxar sapato no ponto do ônibus. Com 8 anos? Com 8 anos de idade, a vender. Meu pai, ele tinha bar, então quando ele foi embora, ele não deixou dinheiro, mas ele deixou tudo que estava no bar. E eu me encarreguei de vender aquilo tudo, né? Então, durante alguns meses, eu saía vendendo as coisas que estavam no bar do meu pai. Nossa. E fazendo, depois disso eu vendi de tudo. Mas aos 12 anos aproximadamente, eu entrei para a Guarda Mirim. E a Guarda Mirim me arranjou o meu primeiro emprego de verdade. Essa renda fazia diferença para sua casa? Essa renda fazia muita diferença. Minha mãe trabalhava na Secretaria de Saúde e ela ganhava um salário mínimo contando vacinas. Ela que empacotava as vacinas que eram enviadas para o interior. Ela trabalhava numa câmara frigorífica, uma coisa que realmente ela detestava. E ganhava um salário mínimo. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei ganhando mais do que um salário mínimo. Então, o principal... Uma criança... Pois é, a principal renda da minha casa era a renda que eu proporcionava. Nossa. Fala pra gente, Milton, que tipo de criança você foi? Você, a despeito dessas responsabilidades de gente grande, você brincava, você era descontraído, extrovertido? Olha, eu era um pouco tímido. Eu sei que às vezes é difícil de acreditar nisso, porque eu acabei me tornando professor, uma pessoa que fala em público o tempo inteiro, mas eu era um pouco tímido. Como eu disse antes, a religião fazia uma parte muito importante da minha vida. Isso me ganhava o respeito das pessoas. Eu morava, mesmo morando no bairro onde eu morava, que era um lugar onde havia muita gente que usava drogas e tudo mais, quando eu jogava futebol com os outros colegas, às vezes eles até deixavam de usar um palavrão porque eu estava por perto. E o pessoal tinha aquela ideia de que eu tinha essa vocação religiosa. Você foi, assim, o filho bonzinho? As minhas irmãs reclamam um pouco disso. Elas dizem que não foi muito fácil ter crescido comigo, porque eu era aquele tipo de criança que não fazia nada de errado. E não quer dizer que eu era perfeito. Eu reconheço hoje que eu, por exemplo, poderia ter sido muito mais carinhoso com as minhas irmãs. Eu achava que porque eu tinha a maior responsabilidade de comprar o sapato, de comprar o vestido, de colocar a comida dentro de casa, que às vezes eu tinha direitos a comandar a vida delas. E esse aspecto eu acho que elas nunca apreciaram, embora elas sempre tenham gostado do meu apoio, mas eu sinto que eu podia ter sido mais afetuoso com elas. Mas, de modo geral, eu geralmente não me envolvia em encrenca. Certo. A minha mãe me dizia que ela tinha tido 3 moças e não apenas 2 moças, sendo que eu era o mais comportado dos 3. Milton, que sentimentos estavam sempre presentes na sua infância? Olha, um pouco de medo. Assim, medo do futuro, medos variados. Eu acho que o medo sempre foi uma questão muito presente na minha vida. Assim, E dentro do contexto escolar, assim, você se deu bem com esse ambiente, com esse sistema? A escola era um refúgio. Do mesmo jeito que a igreja me ajudou, eu quero dizer que a escola também foi muito importante na minha vida, porque era um lugar onde eu me destacava. Então, como eu sempre tive uma facilidade com os estudos, era um lugar onde eu era alguém, um lugar onde eu me sentia valorizado. Você se agarrou àquilo? Eu me agarrei àquilo. Levou os estudos a sério desde criança? criança? Muito a sério. Que escolas você estudou lá em Belo Horizonte? Eu sempre estudei em escolas públicas, mas eu tive o prazer de estudar na mesma escola que estudou o presidente Getúlio Vargas, que estudou agora a presidente Dilma, que foi o Estadual Central. A escola Governador Milton Campos, que é uma escola tradicional em Belo Horizonte. Entrar nessa escola era tão difícil quanto passar no vestibular hoje em dia. Mas como eu era, assim, me destacava bem nos estudos, eu fiz a prova de seleção, fui aprovado e estudei ali. Nessa época eu me envolvi muito com movimentos estudantis, eu tinha um senso de justiça. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Quando eu me envolvi com... com esses movimentos estudantis. Eu tinha 15 anos, 16 anos. Nós estávamos vivendo o tempo da ditadura, era uma época do ato institucional número 5, e nós saímos para protestar nas ruas de Belo Horizonte, até porque o DCE, que era o Diretório Central de Estudantes, geralmente estudantes universitários, eles não podiam protestar como os alunos do ensino médio podiam protestar. Então, várias vezes eu fui para a rua, enfrentei os cães da polícia, bombas de efeito moral, e protestando contra a ditadura e a favor, inclusive, de professores. Eu tive professores que misteriosamente desapareceram da sala de aula durante o período em que eu estudava naquela escola.
Então a gente ia realmente à rua para poder reclamar e protestar. Quer dizer, você se agarrou a esse ambiente escolar e aquilo dali passou a ser um sonho para você? Uma alternativa de repente, você mudar de vida a partir dos estudos? Olha, eu confesso a você que eu nunca me aproximei da escola com esse pensamento de algum dia conseguir uma profissão ou de conseguir alguma melhoria social. Essas não eram as razões reais porque eu estava envolvido com a escola e tão envolvido como eu estava. A principal razão, eu acredito, que era exatamente essa sensação de poder estar fazendo alguma coisa. Não dava para pensar no futuro. A minha vida era uma vida de dia a dia. Ou seja, eu estava preocupado com o que eu ia comer hoje. Eu estava preocupado com o que eu ia calçar amanhã. Nossa. Então, eu não tinha planos a longo prazo. Eu não pensava em alguma coisa para o futuro. Então, a importância da escola para mim foi que ela atendeu as minhas necessidades no dia a dia. Certo. Não é? A escola até... Emocionais até, né? Necessidades emocionais. Sociais. Não é? Então, realmente foi um refúgio para mim. Milton, olhando assim para esse quadro, né? Esse Milton Torres de 15 anos que você está pintando para a gente fica pensando como que esse jovem, né? Com uma base religiosa, participante, ativo na Igreja Católica, agora envolvido na escola, levando a escola a sério, como que você acabou sendo apresentado para a Igreja Adventista, conhecendo um outro rumo? Olha, eu disse a você que eu sempre fui muito religioso. Quando pequeno eu ajudava a cobrar o dízimo da Igreja Católica, eu ajudava o padre a celebrar a missa. Na minha formatura da 8ª série, eu fui o sacristão, ajudei o padre a celebrar a missa. Então eu já tinha uma religiosidade que naturalmente me fazia me preocupar com coisas espirituais. Eu encontrei uma moça com quem eu comecei a namorar muito cedo, a Tânia. Comecei a namorar com ela com 11 anos de idade. Tudo precoce. Mas eu quero dizer para você que eu com 11 anos de idade, eu não tinha o discurso de um menino de 11 anos de idade. Claro. Eu realmente, a minha experiência de vida, as minhas preocupações. Então nós namoramos durante 10 anos, eu me casei com ela aos 21 anos. Mas durante esses 10 anos do nosso namoro, a Tânia, ela era adventista. Eu fui exposto pela primeira vez à igreja através dela e da família dela. Então, veja, eu venho de uma família disfuncional e eu começo a conversar com essa moça que tem uma crença religiosa tão forte quanto a minha, embora diferente da minha crença. E ela está numa família que era uma família na qual a gente percebia uma afeição muito grande, um companheirismo muito grande, uma tolerância muito grande uns para com os outros em relação às falhas e dificuldades. Então aquela família me atraiu muito. Então a primeira exposição que eu tive à igreja foi através desse contato que eu tive com ela. Mas não foi suficiente para nem me abalar. Não, isso nem começou a me trazer para perto da igreja. Tá ótimo essa conversa, Milton. A gente vai ir para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente continua essa história. E como você pode ver, a gente tem aqui hoje o Milton Luiz Torres com a gente, contando uma história de uma criança que teve uma infância complicada, mas um espírito religioso, um forte envolvimento com os estudos, e agora começa a se envolver com uma outra realidade, com uma outra possibilidade de religião. Como será que ele reagiu a isso? Que caminhos a vida apresentou para que ele realmente tivesse a sua vida transformada em 180 graus? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta já já. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus está de volta. Quem está com a gente aqui hoje é o Milton Luiz Torres e ele vinha contando no último bloco da sua realidade de um menino pobre na periferia de Belo Horizonte, que sempre foi muito religioso, sempre uma criança de responsabilidades,
Mas aos 11 anos de idade ele entrou em contato com uma moça e essa moça tinha uma crença religiosa diferente da dele. Milton, você estava dizendo que você namorou essa moça por 10 anos. Isso foi tempo suficiente para você ir se envolvendo com uma outra religião. Gradativamente você foi vendo as diferenças. Como que aconteceu de fato a sua conversão? Bem, foi um processo. Eu não posso dizer para você que houve um momento definido em que eu diria assim, foi aqui que aconteceu. Eu me interessei pela Tânia, ela tentava me convencer a ir à igreja, mas eu me recusava. Eu tinha uma fé católica forte, eu não admitia a possibilidade de trocar de religião. Mas finalmente ela me convenceu a ir à igreja. Eu já estava namorando com ela há muitos anos, não dava para você ignorar o que a outra pessoa fazia. Então, isso aconteceu em 1980, no primeiro sábado de janeiro de 1980, eu fui à igreja adventista do sétimo dia, primeiro sábado de janeiro de 1980. Nossa! Eu cheguei na escola sabatina, e eu quero dizer que a escola sabatina foi talvez o fator mais importante para me ajudar a tomar uma decisão em favor da igreja adventista. Muito interessante isso, Milton. Porque eu não gostava muito do culto. O culto era alguém que ficava falando alguma coisa que às vezes me interessava e às vezes não me interessava. Mas na escola sabatina eu tinha a possibilidade de fazer perguntas. Então me lembrava um pouco o ambiente da escola, um ambiente no qual eu me dava bem. Onde você podia participar. Eu podia participar. E aquela lição da escola sabatina era a lição, a redenção no livro de Romanos. E eu tinha uma contabilidade com Deus. Eu era religioso, mas tudo com Deus era assim. Se eu fosse fazer uma prova difícil na escola, naquele dia eu saía distribuindo esmolas para os mendigos que eu encontrasse no caminho até a escola. Se eu tivesse um jogo de futebol, eu prometia rezar tantas Ave-Marias e tantos Pai Nossos se eu acabasse marcando um gol no jogo. Era alguma coisa assim, era uma contabilidade. E Deus me abençoava muito. E às vezes, não por causa do futebol, mas por causa dos estudos, às vezes eu ficava devendo a Deus um número enorme de Pais Nossos e Ave-Marias. E a primeira lição da escola sabatina que eu assisti foi a lição sobre a justificação pela fé. Do livro de Romanos. Do livro de Romanos. Então, quando eu vi aquela declaração, o justo viverá pela fé, aquilo teve um impacto tremendo na minha vida. Nossa, não é? Porque me fez reavaliar o tipo de relacionamento que eu tinha com Deus. Me fez desistir dessa contabilidade que eu mantinha, esse livro de contas que eu mantinha com Deus. Então, aquilo foi uma coisa que te fez pensar. Aquilo me fez pensar muito. E também a questão do sábado. Eu achei que a explicação que a igreja dava era tão satisfatória, essa explicação sobre o sábado e a necessidade de ter um dia separado para poder adorar, um dia que fosse realmente levado a sério e que estivesse de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus. Então, essas duas informações foram muito importantes. Eu ainda não acreditava em nada mais que a igreja tinha para me dizer, mas a minha decisão de me batizar na igreja foi um voto de confiança. Eu pensava assim... Ou seja, você está me dizendo que quando você se batizou, você ainda tinha muitas dúvidas. Eu não somente tinha dúvidas, mas desconfianças. Assim, mesmo? No sentido, não, isso aqui não pode estar certo. Mas eu pensava o seguinte, já que a igreja estava me explicando de modo tão satisfatório essa questão da justificação pela fé e do sábado, eu pensei assim, eu devo demonstrar minha confiança e eu acho que Deus, talvez, depois ele vai esclarecer outras dúvidas que eu possa ter. Olha, então, sim. essa minha decisão de batismo, ainda não convencido de tudo o que a igreja estava ensinando, em parte, eu acho que foi oriunda desse voto de confiança que eu quis dar à igreja. Muito interessante isso, Milton. Quando você hoje olha para trás, você acha que você era uma pessoa difícil de se convencer? Era difícil aquele Milton ter se convertido? Olha, eu acho que era mais fácil aquele Milton ter se convertido do que o Milton de hoje. Eu agradeço muito a Deus porque a minha conversão aconteceu naquele momento, naquela época. Foi o momento certo, Foi então. o momento certo. Olha. E eu tenho colhido os benefícios disso. Não é porque a minha vida deu uma reviravolta? Exatamente o que eu queria saber. Bom, a primeira coisa, você consegue se lembrar as primeiras coisas que mudaram na sua vida depois desse processo de conversão, depois do seu batismo? Olha, eu não fumava, não bebia, já que eu tinha essa vida religiosa, essa preocupação. Meu pai era alcoólatra, eu não queria imitar as mesmas coisas que ele fazia. Então, eu não vou dizer para você que as principais mudanças ocorreram no meu comportamento. Eu acho que o meu comportamento mudou pouco em relação ao que existia antes. Mas as principais mudanças aconteceram
no meu aspecto de relacionamento com Deus e no meu aspecto de relacionamento com as pessoas. Olha. Porque eu encontrei uma comunidade que me acolheu muito bem. Essa comunidade, ela me deu todas as possibilidades para eu poder exercitar minha fé de uma forma bastante sincera, mas dentro de um contexto em que eu não estava sozinho, eu não me sentia mais tão só. Eu sentia que havia outras pessoas na mesma jornada que eu estava fazendo. Milton, você, quando entrou em contato com a igreja, com a Universidade Federal lá, você trabalhou lá um tempo, depois na escola você entrou também em contato com o evolucionismo. Nesse período, quando você se batizou e você teve a sua vida transformada por Deus, esse foi um detalhe fácil para você ser superado? Do evolucionismo para o criacionismo? Olha, não foi fácil. Como você disse agora, o meu primeiro emprego foi na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu admirava muito aqueles professores da universidade. Tanto que, quando em 2009 eu voltei à universidade para fazer um pós-doutorado, para mim foi uma das maiores satisfações que eu tive. Imagina. Poder estar de volta num ambiente em que eu havia começado como ascensorista. Claro. Foi o meu primeiro trabalho. Nossa. Então, nesse contato com professores universitários, na escola onde eu estudava, que era o Estadual Central, essa ideia do evolucionismo estava fortemente arraigada no meu coração. Imagine. E eu não via nenhuma objeção a acreditar em Deus e acreditar no evolucionismo, porque como na tradição católica não há uma valorização tanto da palavra escrita, não é mais nos ensinamentos da igreja, então eu achava que era muito possível que Deus existindo tivesse escolhido o evolucionismo como forma para criar os seres humanos. Então foi só quando eu entrei na igreja adventista que esse aspecto, essa minha crença começou a ser questionada. E eu devo dizer para você que durante muito tempo eu lutei contra essa ideia sem querer abrir mão dessa possibilidade evolucionista. Eu consigo imaginar isso. Então, Milton, essa sua conversa também me despertou uma outra curiosidade. O que mudou, já que você sempre foi uma criança religiosa e depois você se converteu para a igreja adventista, o que mudou na noção de Deus que você tinha? Como que Deus agora passou a ser para você depois da conversão para o adventismo? Olha, essa é uma pergunta difícil, eu acho. Você já tinha mencionado que o meu relacionamento com Deus era o relacionamento de um filho com o seu pai. Isso. Mas eu tinha uma visão de Deus que não era uma visão, por exemplo, que me apresentava um caráter assim tão tolerante, um caráter de uma pessoa que aceitava os outros, que eu acreditava que ele era uma pessoa a quem eu podia recorrer, mas eu não tinha uma compreensão tão exata do amor de Deus, por exemplo. E hoje, a noção de Deus para você hoje? Deus hoje para mim, à medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai amadurecendo em algumas posturas, eu acho que o meu relacionamento com Deus hoje é um relacionamento ainda de pai para filho, não é? Eu ainda considero o meu pai por excelência, aquele que sempre esteve presente na minha vida, mas eu acho que eu estou mais amigo de Deus hoje em dia. Que bom, Milton. Quantos anos você tinha quando se batizou? 17 anos. Tinha 17 anos. De lá para cá, Milton, muita coisa aconteceu, muita história você tem para contar, mas eu queria saber o seguinte, para você se manter nesse contato com Deus, crescer no conhecimento de Deus a cada dia, você tem um padrão de vida devocional, um padrão de relacionamento com Deus? Eu tenho um padrão de relacionamento, sim, embora talvez não seja o convencional. Eu sinto muita necessidade de falar de Deus. E quando eu estou falando de Deus, este é o momento em que eu me sinto mais perto dele e é o momento em que eu me sinto mais fortalecido por ele. Então, por exemplo, eu não consigo ler a Bíblia sem ler a Bíblia imaginando que eu tenha que partilhar aquilo que eu estou lendo com alguma pessoa. Que legal então, isso. toda leitura devocional que eu faço, eu sei que algumas pessoas talvez possam objetar isso. Certo. Mas eu não consigo ler nem a Bíblia, nem livro nenhum sem imaginar, puxa vida, isso aqui eu preciso contar para alguém, eu preciso contar para essa pessoa, para aquela pessoa. Então, veja, eu trabalho a minha vida inteira no magistério. E eu também sou formado em teologia, eu sou pastor. Mas eu optei por exercer o meu ministério no magistério. Então eu não tomo conta de uma igreja, por exemplo. Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de ficar sem pregar. Entendi. Mesmo não sendo a minha obrigação, né, mesmo não fazendo parte da descrição do meu serviço, é quando eu partilho de Deus, quando eu falo de Deus, quando eu abro a Bíblia para as pessoas, que eu sinto que eu estou me relacionando de forma mais intensa e profunda com Deus. Milton, tem mais uma perguntinha que eu queria que você respondesse assim rapidamente. Nesse caminho todo que você tem
de história com Deus, tem uma lição que foi assim a maior lição que Deus te ensinou nesse tempo todo? Eu acho que sim. A lição talvez que eu tenha demorado mais para aprender e que eu espero que eu possa dizer que tenha aprendido é que ninguém consegue ser perfeito. Acredita em mim, eu já tentei. Tá certo? Ninguém é perfeito. Puxa vida, que lição essa? E a maneira que Deus se relaciona com a gente é de levar isso em consideração. É verdade. Eu tenho até um texto da Bíblia que eu gostaria de ler sobre isso. Posso lhe apresentar? Eu vou pedir daqui a pouquinho para você apresentar esse texto da Bíblia, porque ainda quero fazer umas perguntinhas rapidinhas, certo. assim. A gente queria fazer muito mais perguntas, conhecer muito mais de você. Eu vou te falar uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça quando você pensa, por exemplo, na palavra vida. Família. Família. Sucesso. A vontade de Deus. Educação. Educação é coisa que me mexe muito, né? Eu sou educador, afinal de contas, não é? Eu acredito que a educação seja uma alternativa muito boa para poder libertar as pessoas, para poder mudar as pessoas, transformar as pessoas. Perdão. Perdão, uma prática diária. Um privilégio. Estar aqui com você, ter a oportunidade de falar de Deus para outras pessoas. Um medo. Muitos medos. Muitos, é verdade. Medo do medo. Uma verdade. Uma verdade. Deus é amor. Morte. Inevitável. Envelhecer. Pode ser feito com alegria. Um sonho. Eu acredito que talvez eu tenha realizado a maioria dos meus sonhos. Eu me considero uma pessoa assim bastante satisfeita em termos do que eu já realizei, daquilo. Quando eu olho para onde eu estou e vejo de onde eu saí, realmente eu fico achando que isso é um sonho. Realizado. A minha vida foi um sonho. Bonito. Mas se eu tiver algum sonho para ser sonhado ainda, eu acho que tem que ver com os meus filhos. Minha filha está estudando para ser médica, o meu filho também está terminando a faculdade de ciência da computação, vê-los felizes, empregados, servindo a Deus. Maravilha. O versículo da Bíblia. Tá. O versículo que eu gostaria de falar, eu quero até ler para você, é um texto de Amós. Não é o meu texto favorito, mas é um texto que me ajudou a resolver alguns dos meus conflitos e alguns dos meus problemas. Está escrito aqui, eu vou ler fora de contexto, porque não há tempo para isso, mas eu espero que vocês me perdoem por isso. O texto é Amós, capítulo 3, versículo 12. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. A gente tem que entender que as transformações, elas não acontecem da noite para o dia. Tudo é um processo. E esse processo deve continuar acontecendo durante todo o tempo. É assim mesmo. Que bonito. Eu sinto que Deus fez isso comigo. Primeiro ele livrou um pedaço da orelha. Depois ele livrou um pedaço da perna. Até que ele conseguiu, quem sabe, livrar a maior parte do homem. Embora eu não me considere ainda totalmente salvo, não é? Entendo, mas entendi sua colocação. A gente está no processo. Que bonita essa história, Milton. Fico abençoada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada por que você veio. E como você sabe, a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história, esse testemunho tão bonito. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.